Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, vamos explorar os bastidores da Operação Multi, uma iniciativa que, com certeza, trouxe impactos positivos à segurança pública em diversas partes do país. Para nos esclarecer, recebo e saúdo César Delmontes, um profissional dedicado e competente que, nesta operação, coordenou a execução das estratégias para coibir a utilização de aparelhos celulares no interior de unidades prisionais, simultaneamente, em unidades prisionais situadas em 23 unidades da Federação. Externando meus agradecimentos por você ter aceitado o convite, Delmontes, em seu nome presto homenagem a todos e todas policiais penais que laboram diuturnamente para aprimorar a segurança das unidades prisionais e, assim, possibilitar ambiente adequado para a individualização e a humanização da pena. Deste modo, no protocolo informal deste canal, peço que você se apresente, por favor. Primeiramente, doutor, gostaria de registrar a enorme satisfação e honra de, por mais uma oportunidade, estar participando desse podcast que faz um serviço sensacional e contribui à sociedade brasileira, não só aqueles que operam a segurança pública, mas de uma forma geral, a possibilidade de ter conhecimento do trabalho realizado por diferentes órgãos de segurança pública e o quanto isso impacta diretamente na vida dessas pessoas. Em especial, agradecer ao senhor todo o enfoque dado à Polícia Penal, em especial também à Polícia Penal Federal. O senhor hoje é um grande embaixador dessa polícia, operou dentro da Polícia Penal, tanto ao âmbito federal como ao âmbito estadual, o que o credencia, além da enorme competência como delegado de Polícia Federal, a também pautar assuntos voltados à Polícia Penal como um todo. Eu sou César Delmontes, sou policial penal federal desde 2006, tomei posse com 20 anos. Eu sou tecnólogo em segurança pública pelo Instituto Superior de Ciências Policiais da gloriosa Polícia Militar do Distrito Federal. Sou pós-graduado em Criminologia e Justiça Criminal. Estou exercendo atualmente o cargo de coordenador de projetos e inovação de inteligência penitenciária, que me credenciou a estar à frente dessa operação, coordenando os trabalhos. Sou analista de inteligência desde 2009. Fiz parte, como membro da Comissão de Criação da Doutrina Nacional de Inteligência Penitenciária em 2013. Também participei da criação de protocolos de segurança para o Sistema Penitenciário Federal. Representei o Brasil na 30ª sessão da Comissão de Prevenção do Crime e Justiça Criminal junto às Organizações Unidas, em Viena, na Áustria. Fui coordenador de política de participação social de atenção a egresso. Sou palestrante tanto na área de políticas de egresso, políticas públicas e inteligência penitenciária. Acumulo na área operacional alguns cursos como choque, patamo, avançado de intervenção tática, curso de intervenção tática prisional pelo COT da Polícia Federal, armamento de tiro, negociador e gerente de crise pelo COT. Por último, fui muito feliz em ser laureado com uma moção de bravura agora no passado no estado do Amapá. Para começar, poderia nos explicar os fundamentos e objetivos principais da Operação Multi? A Operação Multi tem como fundamento ações para o combate das organizações criminosas, principalmente as que operam dentro do sistema penitenciário brasileiro, para com isso impactar diretamente na redução de homicídios e crimes violentos no cenário nacional. A gente tem um sistema penitenciário brasileiro que vem evoluindo bastante, principalmente tem um marco em seu marco histórico, a criação do sistema penitenciário federal, mas a gente possui muitas coisas a serem realizadas. E que pese essa evolução, a gente tem mazelas a serem enfrentadas, em especial o domínio e a expansão de facções criminosas dentro e fora do sistema penitenciário brasileiro. E aí, dentre os delitos cometidos dessas facções que se utiliza desses delitos para sua expansão e fortalecimento, é o uso e a comunicação proibida de dentro das unidades. São fatores multicausais que influenciam nesse acesso a essa comunicação proibida, fatores esses como os usuários, quer seja servidores, presos e visitantes, que também sofrem influência do ambiente, os meios de entrada, as estruturas físicas, a manutenção de todo o sistema e como eles se relacionam e interagem, né? Como essas variáveis influenciam diretamente
essa possibilidade de acesso à comunicação proibida. Visto e identificado esse problema, a nossa ideia foi atacar diretamente por meio de ações simultâneas organizadas pela COPIN, né, que é a Coordenação de Projetos de Inovação de Inteligência, da qual estou coordenador, gerida pelo nosso diretor Sandro Abel, em parceria total com os estados da federação. A ideia principal da Operação Multi é, por meio de ações sincronizadas, simultâneas, da qual eu vou tratar mais à frente, a gente conseguir diminuir o CVLI, impedir a expansão do crime organizado e influenciar diretamente na melhoria dos índices de segurança pública do cenário nacional do nosso país. Quais são os principais riscos associados ao uso de aparelhos celulares por detentos e como esses dispositivos podem contribuir para a perpetuação de atividades criminosas de dentro das unidades prisionais? É uma pergunta bastante interessante essa que o senhor faz, porque hoje, sem dúvida alguma, né, nós classificamos como uma das piores e mais perniciosas ferramentas de expansão das atividades criminosas, principalmente pelas organizações criminosas. Damos ao uso do celular como essa ferramenta, infelizmente, dessa não só expansão, como fortalecimento dessas facções que hoje operam dentro do sistema prisional brasileiro. Nós temos um histórico, né, nacional do surgimento, da existência, da expansão e atualmente da manutenção dessas facções dentro do sistema penitenciário brasileiro, mas que infelizmente ainda temos falta de investimento para junto à Polícia Penal e consequentemente ao sistema penitenciário para que possamos combater diretamente essas facções. É de uma gravidade, de um potencial danoso à sociedade quase que impossível de podermos conceituar o tão pernicioso que isso é. Nós temos como exemplo, quando ocorre a segregação desse líder de facção para o sistema penitenciário federal, que para de ter acesso não somente a celular, mas começa a ter uma comunicação controlada com o mundo externo e o quanto isso influencia na capacidade de impedir atos criminosos por essas facções. Temos um sistema penitenciário federal hoje que possui a grande cúpula de diversas facções criminosas brasileiras. E está mais que comprovado que quando passam a não ter a comunicação, logo, individualmente, eles vão perdendo cada vez mais o seu poder e a sua capacidade de continuar perpetuando o crime. Agora, quando isso não acontece, infelizmente, a unidade prisional passa a ser um bunker, onde essas organizações criminosas, por meio de seus membros, articulam as mais diversas situações e atos criminosos. Portanto, o uso de celular é gravíssimo, é uma arma na mão dessas pessoas presas, e combater o uso desse celular é uma solução impactante e com resultados muito rápidos que a segurança pública pode operar, haja vista a Operação Multi, né, e todo o resultado que ela trouxe. Retirar aparelhos celulares de unidades prisionais é, sem dúvida, um desafio diário e significativo. Quais foram as principais estratégias ou tecnologias empregadas durante a Operação Multi para alcançar esse objetivo? De fato, primeiramente, retirar do policial penal a culpa direta dessa questão, porque existem muitos fatores, como eu disse, variáveis das mais diversas, estruturas dessas unidades, falta de efetivo, temos a questão da própria, às vezes, localização daquela unidade. Tudo isso são fatores que levam a essa vulnerabilidade em relação à proibição da entrada desses celulares no interior das unidades brasileiras. Visto essa problemática, nós, sem dúvida nenhuma, a estratégia principal e tudo aquilo que se deriva dela baseia-se no potencial da Polícia Penal. A Operação Multi é a maior operação integrada feita pela Polícia Penal Federal e Polícia Penal Estadual desde a concepção e recepção da Polícia Penal na Constituição Nacional. Então, a estratégia foi a integração entre os entes federativos através da RENIPEN, que é a nossa Rede Nacional de Inteligência Penitenciária, em articulação diuturna com os pontos focais dessa rede, traçamos objetivos, metas, fizemos um calendário de ação
para podermos trabalhar. E agora, fazendo um aspas de suma importância, aqui por parte da Copim, tendo acesso ao SysDepen, primeiro a ideia de realizar essa ação do nosso então diretor Sandro Abel. E para partir de algum lugar, partir de um eixo, nós nos debruçamos nos dados que são inseridos pelos estados dentro do SysDepen e através de uma análise matemática e estatística de eventos, percebemos um padrão de eventos críticos tais quais motins, rebeliões, apreensão de drogas e celulares, repito, onde o próprio Estado é que insere essa informação. Após analisarmos eventos e perceber que esses eventos tinham padrões, demos uma fatoração nessa perspectiva desses eventos e padrões analisados, para aí sim instituirmos uma pirâmide de calor de quais unidades nós sugerimos aos estados para que essa operação fosse realizada. Além de, também por meio da integração, ouvirmos os estados e dentro das nuances características de cada sistema, estamos falando de um país continental, nós estabelecemos as estratégias de qual pessoal que nós íamos usar, que dia nós iríamos operar, qual horário que a gente ia operar. Tudo isso foi discutido entre nós aqui da Copim, apresentamos nosso modelo de percepção de análise, e os estados contra-argumentaram, apoiando ou não, sugerindo outra forma de atuação para a realização da Operação Multi. Então, o policial penal, ele é a grande estratégia. Também empregamos várias tecnologias, como o uso de equipamento para detecção de aparelhos celulares dentro das unidades, também aparelhos que podem bloquear o sinal e deixar ali uma zona morta, entre aspas, de atividade telefônica. A detecção por meio de outras tecnologias, até cães foram utilizados como recursos para a gente conseguir alcançar o êxito que alcançamos dentro da Operação Multi. Então, foram vários fatores empregados para que pudéssemos ter o bom resultado que tivemos. Entretanto, nada de tecnologia é possível ter resultado como tivemos sem o empenho da Polícia Penal. E nesse aspecto, a Polícia Penal se provou competente, estabelecida e organizada para agir diretamente e contribuir com a sociedade brasileira no combate ao crime organizado e na diminuição dos crimes violentos. Além da retirada de aparelhos celulares, quais são as alternativas ou medidas que podem ser adotadas para impedir comunicações ilícitas nos presídios a longo prazo? Poderia compartilhar exemplos de práticas bem-sucedidas que foram implementadas em algumas prisões para enfrentar o problema da reentrada de celulares e melhorar a segurança prisional? Como bem colocado pelo senhor, a retirada do aparelho celular, ela infelizmente se dá após falhas, principalmente de segurança orgânica, que levaram à entrada desse aparelho ao interior das unidades. Sem dúvida alguma, a maior alternativa e estratégia para impedir comunicação ilícita nos presídios, não só a longo prazo, mas a curto prazo, é o estabelecimento de rotinas e procedimentos dentro de uma unidade. Nesse sentido, através de uma série de protocolos, é muito possível estabelecer diversas ferramentas, e aí eu faço valer, dentro da segurança orgânica, a teoria do círculo concêntrico, porque você vai ter estabelecido áreas de segurança máxima, áreas de segurança mínima, áreas administrativas, dentro desse escopo de segurança orgânica, diversos protocolos, um fiscalizando o outro, para que evite-se a entrada de aparelhos celulares no interior das unidades. Mas, para que essas rotinas e procedimentos sejam devidamente estabelecidos, sem dúvida nenhuma é necessário um contingente policial adequado. Isso aí é o principal ponto. Agregado a isso, sem dúvida também, temos o uso de tecnologias, tais quais body scan, pórticos detectores de metais, aparelhos de raio-x. Em lugares que forem convenientes, o uso
de interruptores de sinal, né? Tecnologia anti-drone, uso de telas de cobertura nas unidades para evitar o lançamento, mas tudo isso agregado diretamente às rotinas e procedimentos penitenciários. Revistas gerais e diretas. E aí eu gostaria já de falar aqui qual é a base da Operação Multi, né? A Operação Multi ela ocorre sincronizada e simultânea em 27 unidades federativas, em uma ou mais unidades, onde há revistas gerais nas unidades previamente estabelecidas, onde essa revista ela é feita com um cuidado, com um foco de buscar esse celular no seu interior. Fazendo isso, nós estamos, além de buscar este aparelho ilícito, essa prática criminosa que acontece dentro do sistema penitenciário, levar a força da Polícia Penal e a sua presença constante dentro das unidades prisionais brasileiras. E quando se estabelece esses protocolos e rotinas de procedimentos, nós temos realmente assim mudanças significativas não só para o sistema penitenciário brasileiro, mas para a segurança pública. Eu posso enumerar estados de sucesso. Em primeiro lugar, o Distrito Federal, pela longevidade de quanto e como esses procedimentos e rotinas estão valendo e o quanto isso reflete nessa não entrada de celular na unidade. Nós estamos falando de um sistema penitenciário que tem um dos mais superlotados do Brasil, com a média de 17 mil presos, e não tem aparelho celular no interior das unidades prisionais. Porque desde a entrada dentro do complexo da prisional, ao acompanhamento da pessoa que entra, aos protocolos para os policiais, aos protocolos para os visitantes, aos protocolos para os presos, tudo isso somado gera uma barreira que dificulta, e no caso aqui do Distrito Federal, não entra celular. Isso já está há anos que é comprovado, porque a própria Sanapem, por meio de tecnologia, audita o Distrito Federal com uma certa frequência, não porque está ali fazendo um trabalho de fiscalização, mas um trabalho por N questões até de inteligência, e o Distrito Federal continua, ano após ano, se mostrando competente, não só nessa questão de entrada de aparelho, mas em toda a gestão prisional. E aí você tem diretamente o quê? Brasília, o Distrito Federal, como se não uma das a mais segura unidade federativa do nosso país. Então, através do Distrito Federal como exemplo, fica claríssimo o quanto um sistema prisional controlado reflete no dia a dia da sociedade. E temos outros excelentes exemplos. Temos Roraima, que passou por uma crise absurda. Rio Grande do Norte, que teve a crise 17 em Alcaçuz, do qual participei. Roraima 18, do qual participei. Eram sistemas totalmente colapsados. E hoje são modelos de rotinas e procedimentos penitenciários. Temos o Ceará agora lutando diuturnamente com a diminuição drástica dessa questão dos celulares, através de um trabalho muito bem feito do secretário Mauro. Temos o estado do Maranhão com o doutor Murilo, que fez uma revolução naquele sistema, levando o sistema a números que jamais pudessem se imaginar, visto a quem acompanhou a crise de Pedrinhas. Então, repara, eu falei 3 estados, 4. 3 em especial com crises severas. Rio Grande do Norte, Roraima, Ceará e Maranhão, que hoje são exemplos. São sistemas penitenciários modelos. Santa Catarina jamais pode ser esquecido, e já há um bom tempo, não só no enfrentamento do celular, mas em todos os outros aspectos do sistema prisional, vem fazendo um trabalho belíssimo. Essas práticas, todas que eu disse aqui, aliadas, levam não só a retirada, como a impossibilidade de entrada de celulares no interior das unidades prisionais. Também vale destacar que muitas unidades prisionais requerem uma nova estruturação física e outras, inclusive, serem derrubadas. Nós temos, infelizmente, dentro de complexos penitenciários, unidades dos anos 70, 80, 90, 2000, o que dificulta quando você estabelece procedimentos, que muitos desses procedimentos são ligados também à estrutura física, né, que a unidade possui. A Operação Multi teve algum impacto mensurável nos índices de criminalidade ou na segurança pública em geral após sua realização? Se positivo,
Poderia compartilhar algumas estatísticas ou resultados? O Ministério da Justiça e Segurança Pública entregou, nesse final de 2023, uma projeção da redução de 6% no número do CVLI. Né? E, sem dúvida nenhuma, a Operação Multi fez parte das ações que impactaram nessa redução tão significativa dos índices de crimes violentos, letais e intencionais no cenário nacional. Mas, tomando um estado onde não houve só a Operação Multi, mas também todo um trabalho de apoio da Senapen, temos o estado do Amapá, que começou o ano de 2023 como o pior estado dos índices CVLI, e nos receberam, foram humildes, tiveram uma visão de receber esse auxílio da Senapen. E, para o senhor ter ideia, utilizando o estado do Amapá como exemplo, nós começamos as ações da Operação Multi lá em setembro. De setembro para outubro, após as ações da Operação Multi, bem como outras ações, mas como a Operação Multi em especial, uma redução de 52% de CVLI. Aí, com a intensificação dessas operações e com a realização da segunda fase da Multi, nós tivemos essa redução para 64% do CVLI. Nós pegamos setembro, 42 mortes, e novembro tínhamos 15. A menor taxa anual. E aqui, mais uma vez, eu faço esse chamado da importância do papel da Polícia Penal no combate ao crime organizado e na diminuição dos índices de violência nos estados e no Brasil. Nós estamos falando de uma redução de 64% de CVLI. E óbvio que o Estado teve o apoio e o auxílio das demais co-irmãs da segurança pública. Mas por que eu estou tomando o exemplo do Estado do Amapá? Porque as maiores operações, as operações mais impactantes desse período que eu estou trazendo, como espaço amostral, foram operações no sistema penitenciário. Com a Operação Multi e, por exemplo, com a Operação Égira 1 e 2, onde houve a segregação de 32 líderes de facção criminosa. Tudo isso, dentro do sistema penitenciário, leva a esse impacto tão positivo. Além disso, em estados como a Bahia e outros estados também tiveram reduções significativas nessa questão da diminuição do CVLI. Além de, mais uma vez, temos alcançado um importante marco, essa diminuição de 6% a nível nacional do CVLI. E aí, outro estado também que registrou menor número de crimes contra a vida desde o início da série histórica foi o Rio Grande do Sul, que coincidentemente investiu muito na Operação Multi, retirou mais de 800 celulares do interior das unidades durante a Operação Multi, e aí está aqui hoje o estado podendo dizer que teve o menor número de crimes contra a vida desde o início da série histórica. Menos de 2 mil homicídios pela primeira vez desde 2010. A Bahia, uma redução de 6%. Ou seja, tudo isso, tanto a Bahia como o Rio Grande do Sul tiveram uma expressiva atuação da Senapen junto ao sistema penitenciário do Estado com ações de inteligência para alcançar esses resultados. Delmontes, considerando que os detentos são bastante criativos na busca de alternativas para a comunicação, como a Secretaria Nacional de Políticas Penais apoia as administrações prisionais no planejamento para a manutenção do controle sobre a situação a longo prazo, principalmente no tocante à implementação de tecnologias nas unidades prisionais? De fato, se eu fosse exemplificar aqui todas as artimanhas que o crime organizado e os detentos utilizam, a gente teria que fazer um podcast só para tratar dessa questão, né? Que vai desde a criação de antenas com materiais como tampa de marmita, a carregadores elétricos com materiais dos mais inusitados. Primeiramente, a Senapen ela apoia as administrações penitenciárias através de uma interação cotidiana, né? Do acompanhamento de toda a situação do cenário de segurança pública de cada estado. Nós temos pontos focais que cobrem todas as unidades federativas do Brasil e fazem essa interface do estado com a Senapen. Então nós estamos também
com o pessoal nessas unidades federativas para auxiliar os estados e fazer essa interlocução. A nível de tecnologia, no ano de 2022 e também no ano de 2023, a Secretaria Nacional de Políticas Penais fez o maior aporte financeiro no setor de inteligência da segurança pública, levando 32, quase 33 milhões de reais para o desenvolvimento e a estruturação dessas áreas de inteligência penitenciária, tão somente de inteligência penitenciária, junto às 27 unidades federativas do nosso país. É um aporte onde o Estado minimamente, o Estado que menos recebe 450 mil reais para se estruturar ou para ampliar ou até para modernizar aquilo que tem. Vai variar de acordo com a atual estrutura de cada unidade federativa, e esse 33 milhões de reais é voltado tão somente para a área de inteligência penitenciária. Em relação ao uso de tecnologias, né, e esse valor ele é liberado para acesso dessas tecnologias, obviamente, isso vai depender muito do Estado. Tem Estado que ele precisa primeiramente se estruturar de uma maneira mínima, né? Desde material de escritório, um veículo, mas aqueles estados que estão mais à frente podem sim lançar mão desse recurso para ampliar o seu parque tecnológico, e essas tecnologias são das mais variadas. A Senapen atua pelo seu setor de contra-inteligência. Aqui um grande abraço ao Napoleão, que está à frente desse setor e faz um trabalho incrível, como por exemplo com a Modo Avião, onde utiliza de uma tecnologia que é capaz de detectar, através de uma varredura eletrônica, digamos assim, a quantidade de índices e e-mails naquela área daquela unidade prisional. Está um trabalho já muito adiantado no processo da aquisição de mais tecnologias bem mais modernas e atuais para que possa compor as alternativas da Senapen no apoio aos estados, para que a gente busque alternativas aí para que não tenhamos mais essa comunicação proibida no interior das unidades brasileiras. Além disso, a Senapen também promove a doação de body scans, raio-x, detector de metal, raquetes detectoras de metal. Agora está ampliando também de tecnologia um mínimo, né, um pacote mínimo aí de estruturação de CFTV. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui sob a batuta do nosso maestro, Dr. Sandro Abel, que é um homem que conhece muito, tem muita sensibilidade em relação às necessidades da inteligência penitenciária nacional. Em termos de segurança nas unidades prisionais, como a colaboração entre as demais forças policiais e as agências estaduais de administração penitenciária é essencial para o sucesso de operações como a Operação Multi. Assim como o crime organizado, né, e a violência afeta todos os setores da segurança pública, ou da sociedade, como, por exemplo, desde a economia até muitas vezes a locomoção, o direito da liberdade daquela pessoa, como é multicausal o que provoca, né, a ação criminosa, a solução também, sem dúvida nenhuma, é multicausal. Em que pese o núcleo da Operação Multi e ela ter sido toda operada por policiais penais, em diversos estados contou-se com o apoio das forças policiais, em especial das polícias militares, que ou colaboram diretamente adentrando nas unidades para o controle daquela massa carcerária, para que os policiais penais possam realizar suas revistas, mas até para identificar as facções criminosas que estão atuando dentro daquela unidade, quais são aqueles presos que estão sendo liderança e articulando por meio desses aparelhos celulares toda uma série criminosa do lado de fora e também dentro. A administração penitenciária fazendo um levantamento de quais são as vulnerabilidades, quais são aqueles que estão utilizando disso, quais estratégias podemos utilizar para combater isso. Então, toda essa integração, sem dúvida nenhuma, é essencial para um bom resultado da Operação Multi e de todas as outras operações de segurança pública. Para a gente falar não só dessa colaboração com as demais forças policiais, nós precisamos primeiro levar a máxima conta a necessidade da regulamentação da Polícia Penal, que já faz esse incrível trabalho, como a Operação Multi, que vem, mais uma vez, repito, alcançando números extraordinários, influenciando diretamente no combate a crimes violentos, letais e intencionais.
para que os policiais penais trabalhem dentro de critérios técnicos que já fazem, porque já demonstram a excelência de seu trabalho por meio de operações como a MUT, já demonstram, não só da MUT, mas como, por exemplo, o Sistema Penitenciário Federal hoje, que segrega facções perniciosas de nível internacional. Urge a necessidade dessa regulamentação, não só da regulamentação, mas como a devida valorização do policial penal, e principalmente do policial penal federal, que hoje exerce um trabalho ímpar no cenário nacional e vem sofrendo, infelizmente, com essa ausência de regulamentação. Que benefícios vislumbras com a dotação pela Secretaria Nacional de Políticas Penais de equipamentos tecnológicos padronizados para que as agências de inteligência penitenciária, imediatamente à apreensão dos dispositivos ilícitos nas unidades prisionais, façam a extração dos dados desses aparelhos? Quando nós falamos de comunicação, falamos de tecnologia, obviamente. Então nós tivemos aí todo um processo de tecnologia durante esses últimos 20 anos, mas que infelizmente, quando usado de forma perniciosa, é sem dúvida nenhuma um duro golpe contra a sociedade. Em relação à extração dos dados desses aparelhos, dentro da competência da Polícia Penal, essa identificação da pessoa, do usuário do aparelho, pode levar essa pessoa à devida punição, propriamente dito, sem contar que, quando identificado, é levado às autoridades competentes, às autoridades policiais, para que essas possam dar continuidade ao inquérito policial, ou ao próprio Ministério Público, se fizer necessário, a Polícia Federal, enfim, todos aqueles que se fazem competentes para ter esse acesso da identificação, e deixando bem claro que a extração de dados do âmbito do sistema penitenciário brasileiro, dentro do âmbito do sistema penitenciário, ela é para identificação daquele que está tentando burlar a proibição do uso do aparelho celular. Então essa extração é de muita valia para o sistema penitenciário, para que nós possamos identificar e segregar e punir esse que está usando de aparelhos celulares lá dentro. E também entender como é que esse aparelho está entrando lá, também é uma forma de identificação dos dados que estão lá dentro. O que for visto, identificado como prova policial para um possível inquérito e um possível processo judicial, vai ser encaminhado às autoridades competentes. Então, sem dúvida nenhuma, a extração desses dados para a identificação dessa pessoa que está utilizando é importantíssima, além das questões de inteligência, que pode, por exemplo, se valer de uma contra-inteligência, uma ameaça contra servidor, autoridades, tentativas de fuga, enfim, tudo isso que é possível através da extração de dados desses aparelhos. E a Senapen possui já estudos, está no processo de compra, como também operacionalizar por meio da aquisição, né, desses tratores e disponibilizar as unidades federativas da forma que for conveniente. Meu caro, caminhando para o final da nossa conversa, em teu nome, parabenizo a Diretoria de Inteligência Penitenciária da Senapen pela iniciativa da Operação MUT e peço que deixe aqui as tuas considerações finais. Muito obrigado pelos esclarecimentos e grande abraço. Mais uma vez eu reitero a minha grata satisfação de poder ter participado desse importante canal de comunicação, não só para a segurança pública, mas para toda a sociedade em geral. Eu desejo que Deus derrame sobre o Senhor graças e paz e proteção e muita saúde. E que eu aproveito para estender aos demais colegas e a todos que estão ouvindo isso aí, que a graça do Senhor Jesus possa nos proteger e que Ele faça resplandecer a sua face sobre todos nós. A MUT é uma operação que veio para estabelecer de vez o importante nome da Polícia Penal no cenário nacional. Eu quero deixar um abraço a todos que contribuíram para a realização da Operação MUT, esses que estão trabalhando diretamente, aos que trabalharam indiretamente, meu muito obrigado, porque se imbuíram diuturnamente com espírito de vontade de fazer e conseguiram obter os resultados da Operação MUT. Antes da gente acabar a nossa conversa, eu gostaria de rapidamente trazer para o senhor aqui, para os demais, os números da Operação MUT, né, e a sua importância. Em números finais, 8.199 policiais penais participaram dessa operação, 8.569 celas foram revistadas, foram apreendidos 2.460 celulares, 3 armas de fogo e foram 131.591 pessoas presas, de certa forma, que tiveram ali a Operação MUT nas suas unidades. Então é uma operação de uma grande magnitude, mas o objetivo é único, que é levar a sociedade brasileira
mais segurança, com uma polícia penal técnica, uma polícia penal precisa, uma polícia penal que está trabalhando para cada vez mais termos um país tranquilo e especialmente combater as organizações criminosas e tudo aquilo de ruim que ela traz. Meu muito obrigado. Mais uma vez foi uma honra estar participando desse incrível canal. Obrigado a todos e um grande abraço. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Quer saber mais sobre este e os demais conteúdos? Acesse www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Comente e compartilhe nosso propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!